Eu sou Fábio Suter e aqui tem opinião. E já começou o primeiro caso com relação à insatisfação do que aconteceu no pleito eleitoral de Santa Catarina no último final de semana. Matéria que foi veiculada no jornal O Município da nossa região, que fala sobre a candidata que é a Marise Tormenan, do PTB, de Botuverá. Ela concorreu ao cargo de deputada federal. Mas a matéria traz um tópico muito interessante e muito importante e que nós temos que repensar. Inclusive, a própria candidata chegou a afirmar em entrevista ao mesmo jornal que vai buscar ação jurídica, vai buscar o judiciário com relação ao que aconteceu com sua candidatura. Eu vou ler um trecho do que diz a matéria publicada na última sexta-feira, dia 30 de setembro, sobre o ocorrido com relação especificamente a esse caso. A candidata a deputada federal de Botuverá, Marise Tormena, do PTB, está descontente com seu partido. Ela alega que foi usada para preencher legenda. Isso é muito comum. Muito comum os partidos usarem desse subterfúgio para poder preencher, porque tem um número X de candidatas a mulheres a concorrer. E ela deixa bem claro que a mesma alega que foi usada para preencher legenda, se referindo à cota de candidatas mulheres que cada partido precisa cumprir para a eleição. E criticou o que chamou de promessas das autoridades do PTB. O atrito aconteceu faltando 3 dias para o primeiro turno da eleição. Marise promete, após a eleição, tomar medidas judiciais, que é o correto, o que ela vai fazer. Ainda dando sentido, até para que você tenha um entendimento mais amplo sobre esse caso, entre as críticas ao partido, Marise menciona a mudança de cargo que concorre. Ela passou de candidata a deputada estadual para candidata a deputada federal. Foi uma mudança, segundo ela, feita unilateralmente pelo partido, sendo passada ou repassada a ela apenas a alteração já efetuada. A alteração esta feita por um suposto erro do partido, o qual até o presente momento ela desconhece. Ela afirmou sobre essa matéria. Prestem atenção no que acontece na política. Hoje em dia, a justiça determinou que se tem que ter uma cota de mulheres participando, e participando ativamente, com candidatura própria. Não é para alencar, a regimentar recursos, repassar para o deputado federal da sua legenda. Não, é candidatura própria. Ela, inclusive, chegou a alegar que recebeu R$ 31.000 sobre toda a sua campanha. E, obrigatoriamente, por ordem do partido, teve que passar 8.000 a 2 candidatas a deputado estadual. Você consegue entender o que acontece na política no nosso país? PTB lança uma pessoa, a Marise Tormena, a deputada federal, a contragosto da mesma, ocorreu um erro na sigla e ela, em vez de concorrer a deputada estadual, acabou indo para a deputada federal, recebeu do partido para a sua campanha R$ 31.000 e teve que dar R$ 8.000 para 2 deputadas estaduais, 8.000 para cada uma. Agora ela pretende ajuizar uma ação para esclarecer melhor esse fato. Ainda continuamos nesse país a velha política, essa política que desgasta, que destrói vidas de alguns. Ela teve Olha, o número de votos delas foi muito pequeno. Mas o partido preencheu a vaga que precisava. Como é que pode isso ainda acontecer no Brasil? Se bem que depois do desmanche que nós tivemos esse ano, e ficou dito e comprovado,
que agora política, lei eleitoral, basicamente lá não tem tanta importância, porque se conseguiu fazer de tudo. Eu quero inclusive voltar aqui a temas sobre política, porque nós estamos num momento decisivo para o Brasil, né? Nós temos aí 2 candidatos. Seriam os 2 ideais? Não. Mas aí eu quero conversar com vocês mais à frente sobre esse tema. E estou percebendo nitidamente que existe uma corrente agora mais expressiva ainda, do bem contra o mal. É o que se diz. Agora, quem é o bem e quem é o mal, nós não sabemos. Eu só sei que o autoritarismo e as atitudes antidemocráticas estão a ponto de daqui a pouco se tornarem realidades no Brasil. Porque o direito que deve ser respeitado por um cidadão deve ser respeitado pelo seu presidente da República. Os guardiões da Constituição, que é o STF, já deveriam ter tomado alguma providência e até agora nada foi feito. A eleição transcorre normalmente, como se tudo pudesse fazer no nosso país. Pode-se andar sem capacete de moto, pode-se fazer motociata pelo Brasil, em cada estado uma infração cometida. O cidadão, o simples cidadão, o humilde cidadão, que for pego trafegando com a sua motocicleta, nem que seja num trecho de 50 metros sem capacete, a moto será apreendida, ele será multado e só vai poder tirar a moto se tiver um capacete. Então a lei que vale para mim, pobre cidadão, não vale para a autoridade do nosso país. O caso dessa candidata a deputada federal tem que ser muito esclarecido pelo PTB e também tomara que ela busque na justiça o seu direito resguardado. Tenho certeza que a justiça não a desamparará. Porque é uma vergonha esse sistema de cotas em que você bota candidatas para preencher a cota e não dá a menor assistência. Isso tem que acabar. Quando? Quando as autoridades tomarem consciência que existe uma penalidade. E não quando enquanto nós tivermos um judiciário que apura, uma investigação que é feita e que no final os crimes prescrevem porque houve-se um erro de jurisdição, as provas apuradas foram ilícitas. Enquanto nós tivermos a característica da impunidade, nada vai mudar no nosso país. Agora, que responda à justiça e que essa candidata que se sentiu ultrajada no seu direito, pensando que ia concorrer a deputado estadual, foi a federal, apenas foi comunicada a ela, como se nada importasse, porque a chapa estava fechada. Que a justiça se pronuncie, que nós possamos ter novos capítulos dessa coisa que é a política brasileira. Obrigado. Facebook, Instagram e YouTube. Estamos sempre aqui. Voltamos em outra oportunidade.